Sou o Alexandre, o professor de Química de vocês, e eu vou fazer a correção aqui do PET 3 da semana número 1. Bom, a questão número 1. Dalton foi considerado o primeiro cientista a fazer preposições sobre a teoria atômica pautada em investigações científicas. Os primeiros atomistas gregos propunham que suas ideias embasadas por questões filosóficas ao refletir sobre o modelo atômico. Sobre o modelo atômico de Dalton, responda. O significado da palavra átomo. Átomo é uma palavra grega que significa indivisível. Os gregos antigos acreditavam que a matéria era formada por pequenas partículas cada vez menores, que foram chamados de átomos. E essas partículas são indivisíveis, né? E todas as coisas, todos os materiais eram formados por essas partículas. Faça uma representação do modelo atômico de Dalton segundo os postulados estudados. De acordo com Dalton, o átomo é uma esfera, né, maciça, indivisível, indestrutível, como se fosse uma bola de sinuca. A letra C. Indique 3 características importantes deste modelo. Bom, existem várias características do modelo atômico de Dalton, dentre elas que eu destaquei. Os átomos não são criados ou destruídos, né? São esferas rígidas e indestrutíveis. Os átomos de diferentes elementos são diferentes entre si, existe uma diferença entre os átomos e esses átomos diferentes vão pertencer a elementos químicos diferentes. E a diferença que vai existir entre os átomos vai estar na sua massa, no seu tamanho e em suas características. Os átomos também se recombinam, formando diferentes substâncias químicas. Isso está previsto na lei de Lavoisier, que fala que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, para Dalton, os átomos sofrem transformações que vão fazer uma recombinação, um rearranjo para formar substâncias químicas diferentes. A questão 2. Considere o sistema a seguir e responda. A gente tem um sistema aqui representando moléculas, né, de acordo com a teoria atômica de Dalton. Então a gente vai ter moléculas de cinza mais claro e moléculas de cinza mais escuro. Então aqui eu tenho a representação de uma molécula formada por 2 átomos. Aqui eu tenho uma outra molécula formada por mais 2 átomos, né? Um átomo cinza e um átomo cinza mais escuro. E aqui eu tenho 2 moléculas formadas por 2 átomos cada uma, que são representadas pelas bolinhas de cinza mais escuro. Para essa molécula primeira, a gente vai ter 2 átomos representados, né? Apenas uma molécula. Para essa segunda, vou ter 2 átomos diferentes, né? Um átomo de bolinha clara e um átomo de bolinha escura. E para essa terceira aqui, eu vou ter 4 átomos representados, 2 moléculas cada uma, né? Cada representação de 2 átomos de bolinhas escuras. Para essa primeira, eu vou chamar, por exemplo, denominar esse elemento de A, a fórmula molecular dele vai ser A2. A é a representação do elemento e 2 é a quantidade que repete esse átomo, né? 2 átomos. Para outra, eu vou ter 2 vezes, né? Eu ponho 2 na frente, eu vou ter o elemento B e vai ter 2 átomos cada uma dessas moléculas. Então é 2 vezes a molécula B2. O 2 na frente significa a quantidade de vezes que repete. E o 2 embaixo, o menorzinho, B2, significa a quantidade de vezes que esse átomo está repetindo nessa molécula. E no terceiro, eu vou ter, por exemplo, a mistura dos 2 elementos, que vão formar a substância AB. Então, qual o número de átomos presentes? O total tem 8 átomos, é só contar o número de bolinhas, né? Tem 8 bolinhas representadas, então são 8 átomos total. Qual o número de elementos? Eu vou ter 2 elementos representados, que vai ser o elemento A e o elemento B, se combinando, se rearranjando de formas diferentes. Qual o número de substâncias? Eu vou ter 3 substâncias formadas, a substância A2, a substância B2 e a substância AB, né, formada pela combinação entre o elemento A e o elemento B. E qual o número de moléculas? Eu vou ter 4 moléculas representadas. Eu vou ter uma molécula de A2, vou ter 2 moléculas de B2 e vou ter uma molécula de AB. Questão número 3. Qual das alternativas abaixo contém somente substâncias simples?
Lembrando que seria uma substância simples. Substância simples é formada por um elemento químico apenas, e a substância composta é formada por mais de um elemento químico. Os elementos químicos são representados por letras, né? Ele vai ser sempre ou uma letra maiúscula, ou uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Então, quando você tiver uma letra maiúscula e uma letra minúscula, vai representar o mesmo elemento químico. Pegando a letra A, H2O, eu tenho hidrogênio, que vai ser duas vezes, e o oxigênio, que é só uma vez. Então, eu tenho uma substância composta por dois elementos, o hidrogênio e o oxigênio. O HCl. Eu tenho o hidrogênio, o Cl é o cloro, que é um outro elemento químico. Então, é uma substância também composta, formada por dois elementos. O CaO. O Ca é um elemento, cálcio, e o O é o oxigênio. Então, eu vou ter uma substância formada por dois elementos, que é o cálcio, Ca, e o O, que é o oxigênio, também uma substância composta. H2O, a gente já viu que é composto. Au é a fórmula do ouro. Então é ouro, é um elemento químico só. K é o potássio, é um elemento químico só. Então, tanto o ouro quanto o potássio são substâncias simples, formadas apenas por elemento, mas a água é uma substância composta. H2O é composto, a gente já viu. Cl2 é o cloro, né, o gás cloro, é formado apenas por um elemento químico, que é o Cl, e é uma substância simples. K, o potássio, formado por apenas substância simples, que também um elemento que também é simples. Como a água é substância composta, não pode ser. Au é o ouro, letra D, né? Au é o ouro, Fe é o ferro e O2 é o oxigênio. Observe que todas são formadas por substâncias, por apenas um elemento químico. Então todos são substâncias simples. Au é um elemento só, né? É o ouro, Fe é o ferro e O é o oxigênio. Na letra E, H2 é só o hidrogênio que repete duas vezes, é simples. Cl é o cloro que repete duas vezes, também é simples. E NaK, eu tenho Na que é o sódio, K é o potássio, eu tenho dois elementos, então é uma substância composta. Para isso, então, bosta.